Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, está no primeiro mandato como deputado federal. A pauta dele deve se concentrar no combate à reforma da Previdência, em emendas apresentadas à medida provisória 871 e, além disso, na criação da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Rural. E é com ele que eu converso no Palavra Aberta. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui no programa. O senhor apresentou inúmeras emendas à medida provisória 871. O título em geral da medida provisória é Combate a Fraudes na Previdência, especialmente destacando agora a Previdência Rural. As suas emendas vão em que sentido? Na verdade, Aline, em primeiro lugar, cumprimentar você. Nós somos a favor de combater a fraude. Queremos que as irregularidades sejam corrigidas, mas achamos que isso não pode ser com a punição, sobretudo dos beneficiários do sistema previdenciário brasileiro e, nesse particular, no que diz respeito aos trabalhadores e às trabalhadoras rurais, que são os mais atingidos pela medida provisória 871. A principal emenda que eu apresentei a essa medida provisória, ela trata sobre a prerrogativa dos sindicatos de continuarem emitindo declarações de aptidão para que as pessoas tenham acesso aos benefícios previdenciários. Né? Que é o que a medida provisória quer proibir. Exatamente, né? Criando um sistema novo de autodeclaração, né, que seria homologado pelo Pronaté, que é o sistema de assistência técnica, através de empresas ou entidades habilitadas, o que dificultaria enormemente o acesso da população, sobretudo a população rural, em lugares remotos, né, nas realidades como Norte e Nordeste, e isso é altamente prejudicial. Então, a gente traz essa preocupação como uma preocupação central no debate sobre a MP 871. Quer dizer, a sua emenda ela vai direto no coração da medida provisória. Agora, se a medida provisória, digamos, fosse aprovada, ela é editada pelo presidente, já é lei, mas se fosse mantida pelo Congresso Nacional, de que forma que o trabalhador rural demonstraria que trabalhou? Bom, na verdade, ele demonstra através dessa aptidão, né, dessa declaração emitida pelo sindicato. Né, e o sindicato homologa essa declaração junto aos órgãos do INSS. Essa é a prática que já é utilizada há décadas. Se existem irregularidades, né, se existem fraudes, a polícia deve atuar para combater. Esse é o papel da Polícia Federal. Né? E todos sabem onde estão as fraudes do INSS. Né? Basta querer que você pune os responsáveis e cria um freio aí bastante importante para evitar que essas coisas continuem. Mas nós não podemos punir as pessoas, nós não podemos excluir as pessoas da oportunidade de terem acesso aos seus benefícios, porque isso vai afetar a população de maneira muito grande. Eu, por exemplo, eu sou do Maranhão, né? Eu sou de um estado cuja quase a metade da população ela vive da atividade rural. Então, essas pessoas dependem desses benefícios. E isso tem um impacto tão grande, até mesmo na economia. Para você ter uma ideia, os benefícios do INSS no interior do Maranhão, isso não deve ser diferente no Nordeste e em muitos estados do Brasil, é maior do que o Fundo de Participação do município, o FPM. Né? Se você somar, né, a totalidade dos benefícios no Estado, é maior do que o Fundo de Participação do próprio Estado. Tamanho impacto que isso tem na economia, no comércio, na geração de trabalho, de renda, que circula. Então, na verdade, o sistema de previdência no Brasil é o maior programa de distribuição de renda que nós temos. E se você desmantela esse sistema, você vai criar um problema gravíssimo de desenvolvimento social e econômico, porque vai gerar êxodo rural. Né? Essas pessoas não vão ter como se manter no interior, né? No campo, na zona rural, vão ter que se deslocar para os grandes centros urbanos, que não suporta mais, as periferias estão lotadas, a violência está aí, né? Nesse enfrentamento em razão da desigualdade social, da inoperância do sistema policial, etc. Mas está aí à nossa vista. Isso tende a se agravar.
na medida em que a gente desmantela, né, faz esse desmonte no sistema previdenciário brasileiro. Deputado Bira, o presidente Bolsonaro veio ao Congresso, entregou a tão esperada, pelo menos nos detalhes todo mundo queria conhecer, do que se trata a reforma da Previdência. Os deputados agora se concentram, vão estudar a reforma extensíssima da Previdência, que é uma reforma fiscal, principalmente. É natural do Congresso Nacional querer mudar, porque o papel de deputados e senadores é sempre apresentar sugestões para melhorar alguma proposta, no caso a proposta do Executivo. O senhor já teve tempo de se concentrar nos detalhes desse texto? O que o senhor achou da proposta em linhas gerais? Olha, o texto ainda está sendo estudado, né, porque realmente o texto é muito longo. Mas em linhas gerais, eu queria dizer em primeiro lugar que a gente poderia começar essa reforma da Previdência por outros caminhos. Por exemplo, combatendo a sonegação. São quase 450 bilhões de reais de devedores e não há uma única linha sobre isso na medida provisória do governo, a MP 871, ou mesmo no projeto de reforma da Previdência, né? Você não toca na questão, por exemplo, da dívida pública brasileira, que consome hoje mais de R$ 1 trilhão, né? E ninguém fala nisso. Então, nós queremos resolver o problema da crise brasileira somente colocando a conta na costa do pobre, dos mais pobres, né, das pessoas que mais precisam do apoio do Estado, dos trabalhadores, das trabalhadoras. Eu não considero isso justo. Eu acho que deveria começar por quem está em melhor condição social e econômica e depois atingir, talvez, as camadas, né, menos favorecidas da sociedade. Então, linhas gerais, isso é uma preocupação que a gente tem, né, e é uma preocupação central nessa intenção do governo de trazer essa reforma. Agora, nos pontos que são abordados, já que o nosso tema aqui ele foca na questão da previdência rural, eu queria destacar que esse segmento vai ser muito atingido. As mulheres, por exemplo, vão ter que trabalhar mais 5 anos para poder ter o seu direito à aposentadoria. A mulher rural, a trabalhadora rural. Nós temos também a novidade de que agora os trabalhadores serão obrigados, trabalhadores rurais, a contribuir para o sistema, em pelo menos R$ 600 por ano. Aí você diz, mas R$ 600 é tão pouco. Pode ser pouco para você, pode ser pouco para mim, mas não é pouco para um trabalhador que vive numa cultura de subsistência lá no interior do Maranhão. Não é pouco, é muito, é pesado. E essas pessoas talvez não consigam mais ter acesso ao sistema de previdência por conta desse tipo de exigência. O período também de contribuição aumenta. Aliás, não há contribuição atualmente. Eles tinham um período de atividade, eles teriam que comprovar 15 anos de exercício da atividade rural. Agora eles vão ter que provar 20 anos de contribuição na atividade rural. É impossível. Essas pessoas estão sendo excluídas do sistema. E é uma massa imensa, né, de pessoas e que certamente vai trazer um enorme problema social a todo o país. E, finalmente, eu destacaria também a questão da BPC, né, que agora... benefício de prestação continuada. Que as pessoas idosas e pessoas com deficiência tinham acesso a esse benefício a partir dos 65 anos. Estão aumentando para 70 anos. São pessoas que não tiveram sequer a oportunidade de participar, de acessar o mercado de trabalho. Não trabalharam, chegaram na idade e tiveram que lançar mão desse benefício. E agora elas estão sendo penalizadas ao serem excluídas do sistema. Deputado Bira do Pindaré, muito obrigada pela sua presença aqui no Palavra Aberta. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço imensamente. Muito obrigado. Bom, eu conversei sobre as expectativas de primeiro mandato com o deputado Bira do Pindaré. Essa e outras edições você acompanha no nosso site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Aline Machado e muito obrigada pela sua companhia.